Prezados senhores, a UTC América Latina vai dar continuidade ao à sua série de webinários técnicos para empresas utilities. Espero que vocês que têm acompanhado esses webinários tenham tido uma boa experiência. Nesse instante, nós estamos com o webinar da Nokia, que vai falar sobre novos ataques de segurança com a evolução do processo de transformação digital. Todos nós, nas empresas de missão crítica, estamos hoje vivendo uma experiência nova, trabalhando muito em home office, acessando sistemas críticos, eventualmente, da residência. Esse ambiente é um ambiente bastante mais inseguro do que o que nós estamos acostumados a utilizar. E aí nós temos que nos precaver, e várias empresas têm oferecido soluções ou tratamentos necessários para isso. A Nokia é o nosso membro da UTC América Latina desde a primeira hora, é membro fundador da UTC América Latina. Estamos muito satisfeitos com a adesão da Nokia a esse programa de webinários. Espero que vocês tenham uma grande palestra do Fábio e do Alex. Eu já assisti e sei que vale a pena. Eu queria que vocês tivessem em mente que a gente está disponibilizando para vocês uma área de perguntas e respostas ao longo da apresentação. Todos que estão assistindo podem fazer as suas perguntas. Eu farei as perguntas, transmitirei as perguntas para os palestrantes ao final da palestra, que deverá durar 40, 45 minutos, e espero que tudo vá bem. Nós parece que teremos, por oferta dos nossos palestrantes, uma distribuição de um white paper também, a respeito da matéria que está sendo apresentada, e eu, sinceramente, quero que vocês tenham o melhor dos tempos. Nós vamos continuar, depois da Nokia tem, a cada semana sim, semana não, nós temos um webinar importante para as utilities da América Latina. Então, vou passar a palavra agora para o Fábio, parece que é o primeiro a falar. Isso, muito obrigado, Demetri. Obrigado a todos. A gente sabe, nesses tempos, principalmente pandemia, o quão crítico está a nossa agenda, muitas reuniões. Vocês se dedicarem aí o que vocês têm de mais precioso de vocês nessa hora. De fato, a gente agradece bastante esse tempo, né? Então, assim, a dinâmica aqui, a gente quer falar um pouco em genérico, em termos genéricos da parte dos desafios e o que está acontecendo no sistema de segurança, e depois eu vou passar para o Alex, onde ele vai falar um pouquinho do como que a Nokia enfrenta esses problemas e poderia ajudá-los aí numa conversa mais detalhada, onde a gente poderia entrar em mais detalhes. Deixa eu habilitar o pointer aqui. Ok, vamos lá. Eu queria começar esse bate-papo, gente, expondo aí as principais preocupações executivos aí voltados da área de segurança, as pessoas aí que estão olhando para o segurança e levantar alguns pontos interessantes, tá? Então, entre essas quatro principais preocupações, uma preocupação grande é a diversidade e penetração em diferentes fontes dos malwares e o crescimento abrupto das infecções em mobile, né?
em devices móvel, né, celulares. Então aqui a gente vê algumas estatísticas onde a gente tem, apesar de um decréscimo significativo do ano passado de 47% para 26% devido a algumas melhorias no sistema operacional, ainda existe uma quantidade muito grande, total de dispositivos, 26% de todos os dispositivos infectados hoje, considerando fixo móvel, está em elementos Android, né? E 50% de todos os malwares hoje já desenvolvidos, eles são feitos para celulares, tá? E por que? Existe uma razão para isso, né? Então, quando a gente está falando em Android, nós temos aí centenas de milhares de aplicativos novos entrando nos App Stores, no Google Store, enfim. E para um hacker é muito mais fácil ele pegar um desses aplicativos e injetar aí um trojan, injetar aí um malware sem que o desenvolvedor saiba e que vai entrar de forma aí discreta nos terminais das pessoas. Então é muito mais fácil você entrar por meios não tão seguros e não tão preocupados com a segurança cibernética do que corromper os sistemas corporativos do jeito que a gente sabe, né? Outra grande preocupação, né, a terceira, talvez maior preocupação aí, é do incremento dos IoTs, né? Então, nós tínhamos ano passado cerca de 16% todos os itens infectados eram IoT e esse ano já passou para 34%. Então, isso com o crescimento do IoT, também com a percepção de vulnerabilidade dos elementos IoT, né? Então, normalmente está falando de elementos IoT que são sensores ou meters bastante simples, mas eles acabam sendo uma porta de entrada para a rede corporativa e para as aplicações críticas das empresas. Então, essa é uma grande preocupação hoje dos executivos, né? E por último, como não poderia deixar de ser, né, a Covid é a quarta maior preocupação hoje dos executivos aí pensando, sendo que os ataques esse ano dobraram referente ao ano passado, né? Então, por que isso acontece, né? Porque abruptamente você teve todas as pessoas tendo que trabalhar de casa, né? E a gente conhece bem, a gente sabe que o Wi-Fi ele é o meio menos seguro aí de transmissão. Qualquer hacker iniciante consegue puxar da internet um aplicativozinho que quebra as senhas do Wi-Fi e ele consegue ter acesso às máquinas e buscando as vulnerabilidades. E durante a pandemia houve uma grande busca de informação, então os hackers usaram também de sites que traziam as informações da pandemia para adicionar os trojans. Então esse foi o mais impactante aí durante o começo do ano, Azure, tá? Esse aqui era o anúncio que ele tinha na Deep Web, como baixado, onde milhares de pessoas foram infectadas buscando informação em sites de fatos que existiam, né? Então, os hackers, voltando àquela uma das preocupações, né, a diversidade dos malwares, os hackers eles buscam os pontos de vulnerabilidade. Então, social engineering, agora as mídias sociais, os celulares, então eles vão buscando sempre o ponto mais fraco da cadeia, né? Então, aqui é só umas cotações em termos de que a própria NASA já previa um crescimento exponencial dos ataques devido às pessoas trabalhando de casa, né? E aqui, novamente, para ilustrar, né, que os hackers eles foram buscar onde havia o maior interesse das pessoas no início da pandemia, onde que era o Zoom para fazer as confraternizações, enfim, ou mesmo as reuniões corporativas, e eles acabaram roubando várias credenciais através dessas plataformas. O desenvolvedor não nada tinha a ver com isso, mas os hackers eles encontram uma forma de depositar os malwares dentro das plataformas sem que o desenvolvedor saiba, né? Entre algumas maiores vítimas que a gente pode ver, houveram vários casos de roubos de informações e pesquisas em hospitais. O caso famoso lá em UK, que parece que um hacker russo roubou
grande parte das pesquisas feitas da vacina. Então, imagina o impacto disso. Os próprios administradores de segurança, 41, eles mesmos admitiram que 41% só 41% dos times conseguiria ter a segurança das pessoas trabalhando em casa. E você viu aí que o aumento abrupto aí dos pagamentos de resgate, né? Os sequestros virtuais em criptomoeda aumentou 33% nesse período aí da pandemia, né? Então, o impacto foi realmente grande, né? Então, voltando um pouco, indo aqui em direção do tema de hoje, né? Transformação digital, né? O que as empresas buscam com a transformação digital? Naturalmente, buscam eficiência operacional, elas buscam eficiência em custo, enfim, um leverage da tecnologia, mas basicamente o que a gente busca em transformação digital é tomar decisões mais rápidas e mais assertivas, né? Esse é o principal objetivo que a gente tem em transformação digital. A gente quer tomar uma decisão melhor num período menor de tempo, né? E isso ele é muito vinculado à automatização de processos, automatização das linhas de produção, automatização do business em geral, né? Também vinculado muito à conectividade, né? Você tem que ter tudo online, tudo conectado aos servidores, onde vai processar e correlacionar informações. E isso torna-se cada vez mais crítico as comunicações, os sistemas dentro do core business de empresas que até há muito pouco tempo atrás não era tão decisivo, né? Se a gente olhar o caso das empresas de energia elétrica, enfim, cada vez que passa a comunicação, a automatização e sistemas se tornam mais vitais para essas empresas, e o que torna-se mais perigoso em termos de desafios cibernéticos. Por quê? Porque um ataque bem sucedido ele se torna muito mais impactante para empresas hoje do que há 10 anos atrás, né? Então, um ataque bem sucedido ele pode custar muito mais dinheiro. E existem os desafios de você ter que combinar todo o seu legado que você tinha com as novas tecnologias, tá? Então, toda vez que existe esse engajamento, essa interação, naturalmente começam a abrir as vulnerabilidades. Você começa a abrir portas, você começa a aumentar os riscos envolvidos nessas interoperabilidades de sistemas antigos com novos. E sempre existe a preocupação de encontrar um balanço, né? Naturalmente, você isolar o usuário, você não vai ter problema nenhum incidente, mas você tem que ter um balanço correto em termos de deixar o cara trabalhar sem um impacto, mas mantê-lo seguro, né? Então, a gente lembra no início dos anos 2000 o impacto que era dos internet banking, as burocracias que haviam e até que colocou em risco o sucesso do internet banking. Com o tempo, os bancos foram obrigados a encontrar uma forma de se tornar um pouco mais flexíveis, né? Então, quem são os nossos inimigos aqui, né? Eu acredito que os inimigos hackers, enfim, os tradicionais, todo mundo já conhece. Nos últimos 20 anos, acho que os profissionais de segurança têm feito um ótimo trabalho protegendo esses elementos aqui de entrar na rede de fora para dentro. Então, todos os investimentos feitos em firewalls, em IDS, IPS, DDoS, foram bem sucedidos em impedir que essa turma entrasse, né? Hoje já estamos bem evoluídos nesse sentido. E aqui o foco da nossa apresentação e também do mercado, ele está nesse degrau aqui, né? Onde nós temos as ameaças internas que vêm de dentro da corporação, que podem ser pessoas não maliciosas, que por erros ou por alguma inocência deixam a facilidade, né, para que um hacker ele possa roubar informações, tomar acessos, enfim. Pode ser pessoas que de fato recebem uma oferta financeira maliciosa, com a garantia que nunca vai ser pego.
e às vezes bastante interessante, e ele decide, né, se corromper e instala uma bomba malware, ou ele instala um trojan dentro de um sistema, ou ele simplesmente abre uma porta de firewall em algum site um pouco mais remoto e permite que assim o hacker entre, né? Então é isso que a gente quer combater e é isso que a gente vai focar hoje, tá? E existe esse terceiro ponto, que eu acredito que é uma ameaça mais recente, mais nova, e eu acredito que é a mais perigosa, que também tem que ser combatido, né? Então, os terroristas de governo, eles não têm uma motivação financeira no ataque. Ou seja, eles são perigosos porque eles não vão te avisar e pedir resgate antes de estourar a bomba no seu ambiente. Esses caras, eles querem o quê? Eles querem, por exemplo, derrubar a plataforma de transmissão de energia elétrica no Centro-Oeste. Para quê? Para prejudicar o governo federal ou para prejudicar o governo estadual. Entendeu? Então, eles têm uma motivação que não depende da negociação com o dono da rede, né? E isso se torna muito perigoso, né? Então, esse é um tipo de preocupação nova que as empresas elas têm que se manter bastante atualizadas, né? Esse aqui é alguns dados interessantes da Ponemon, né? 81% de todas as violações em redes é feita por senhas fracas ou roubadas, né? Lembra quando a gente estava falando de que todo mundo foi para casa e estava acessando o Wi-Fi, né? Não é muito raro você encontrar uma pessoa que coloca um notepad dentro da máquina com todas as senhas marcadas num bloquinho de nota dentro da máquina. Então o hacker já entrou na máquina, ele já tomou acesso da sua máquina e ele consegue monitorar tudo o que está acontecendo, ele vai nesse bloquinho de notas e ele consegue acesso às ferramentas corporativas da empresa e ele consegue estabelecer a comunicação com o ambiente corporativo. E esse aqui é o mais preocupante: 75% das ameaças internas que vêm de dentro da empresa, elas não são identificadas pelas empresas, pelos grupos de segurança interna. Isso é muito, muito importante, porque isso quer dizer que hoje já informações da sua empresa podem estar sendo roubadas sem que você mesmo saiba. Porque alguns hackers não têm a intenção de derrubar o seu sistema, e sim retirar informações privilegiadas. Nesse caso, o cara pode entrar, roubar e sair e você nem fica sabendo, porque ele fez de uma forma em que ele se passou como um usuário real da empresa, né? Ele não se passou, ele passou desapercebido como um hacker, e sim ele passou a usar uma credencial que de fato é válida, né? Então, isso é uma coisa que também temos que estar bastante atentos, né? Então, aqui eu vou dar, por exemplo, o que a gente chama de cadeia da morte cibernética, né? Não sei se vocês conhecem o termo de APT, Advanced Persistent Threat, quer dizer, é um termo em que diz que um hacker ele permanece um longo tempo dentro do seu ambiente sem ser notado, tá? Ele consegue ficar um longo tempo monitorando e encontrando a melhor forma de atacar sem que você perceba que ele esteja lá. Então, o que acontece? O cara está em casa, Covid, foi para casa, enfim, no Wi-Fi ou num café, o hacker vai lá, rouba a senha do cara, entra e acaba tendo acesso às credenciais às redes corporativas de um computador que o cara está trabalhando de casa. O usuário totalmente cego a isso, ele não é malicioso, enfim, mas ele acabou de forma involuntária cedendo as senhas e credenciais. O hacker ele entra dentro da rede e ele vai passar a ficar de 3 a 6 meses apenas monitorando o comportamento da rede, né? Ele não vai tomar nenhuma ação e ele vai notar quais são os firewalls, as portas abertas e as fechadas, quais são os servidores mais críticos, quais os horários de tráfego mais fortes onde ele pode estar passando sem estar desapercebido. Ele prefere todo o padrão e o perfil do uso, né?
E aí, com tudo isso identificado, ele escolhe a dedo exatamente os pontos da arquitetura que você tem atual da sua rede, onde ele vai instalar as bombas de malware que ele vai ter, né? E a partir do momento que ele instala isso, ele vai tomar o controle da sua rede. Chega nesse ponto número 7, não há mais nada que possa ser feito. Ou você paga o resgate que o cara vai te pedir, ou você vai ter que arcar com os custos de restabelecer sua rede após o impacto que ele vai te trazer, né? Então essa é a cadeia da morte, que acho que vocês são bastante familiarizados, né? Então o que acontece? Voltando, lembrando que a gente está falando das ameaças internas, né? A gente vê os desempregados descuidados, os maliciosos e as credenciais roubadas. A gente percebe que ano após ano existe um crescimento contínuo de todas essas formas. Ou seja, esses problemas eles não estão sendo combatidos da forma correta, porque o problema não entrou em estabilidade e ele segue crescendo de 2016 até agora de forma constante e persistente, né? Então é um negócio que precisa ser observado, né? Então a gente vê, só para colocar em termos de números, a gente está falando de incidentes, não quer dizer que o cara entrou e realmente fez algum mal para você. Um incidente é um evento que você ou entrou na sua rede ou você pode proteger, tá? Então, 60% das empresas, elas enfrentam 30 ou mais incidentes por ano, né? E elas demoram, em média, 77 dias para identificar essa ameaça. Ou seja, depois que iniciou o processo de ataque, 77 dias para que você possa identificá-la. E o custo para manter todo esse ecossistema, né, de preferência protegendo, né, identificando os incidentes, mas protegendo todos os incidentes, de 11,45 milhões de dólares em média anual para manter esse ecossistema. Naturalmente, as empresas maior porte vão ter números maiores que esse, menores porte menor que esse, mas vamos colocar em média. Então, esse é o custo de 645 mil dólares por incidente, por média, que custa, né? 645 mil dólares por incidente, tá? Então, quando a gente fala em investimento em segurança, para estabilizar, para diminuir esse tempo e conseguir identificar os incidentes com antecedência, podem trazer esses valores significativamente para baixo. Você pode otimizar isso, né? Então vamos lá para os casos em que de fato aconteceu, entrou e corrompeu o seu sistema. O que acontece? Existe um custo médio de violação, quer dizer, quando o hacker ele dispara um ataque e acaba te prejudicando de quase 4 milhões de dólares quando isso acontece. É o custo de restabelecer, custo monetário, custo de indenizações, enfim, tudo aqui inclui os 4 milhões de dólares, tá? E em média demora quase 280 dias para você restabelecer todo o serviço de forma que estava antigamente. Em alguns casos são menos, naturalmente, dependendo da criticidade e do nível da transformação, do seu processo de transformação digital. Mas existem casos em governos federais de alguns países em que já se passaram mais de 2 anos e ainda não foi possível restabelecer todo o serviço. Então, o que se acredita, né, em casos de bases aí de já dados de algumas implementações, que a automatização nesse processo de identificação das ameaças, você ter um sistema, uma plataforma que correlacione esses eventos e você consiga identificar antes que haja a violação dos dados, você consegue diminuir esse custo em 95%. Tá? E como é que você consegue reduzir esses custos, principalmente, né? Sabendo os dois principais aqui, entre os outros, você sabendo o comportamento do usuário. Então, tendo ferramentas que te permite fazer uma análise do comportamento, de como o usuário tem agido, né? E se você tem essa analítica e você consegue tomar esse balanço, você consegue tomar ações, treinamentos ou outras ações de implantação de plataformas, como que a gente vai apresentar,
para que você corrija isso aí e tenha uma redução significativa nesses custos. E você aumentar o nível de acesso privilegiado dos usuários. Nem todos os usuários necessitam ter acesso em todas as plataformas, e os que necessitam ter acesso às plataformas nem sempre poderiam ter acesso a qualquer tipo de configuração. Você ter esse tipo de controle, ele também gera uma economia significativa nos seus custos. Entre esses, então, entre outros que a gente começa plataformas e sistemas que a gente começa a mencionar, a Pronemon elegeu que essas duas são as mais impactantes. Né? Então, de você ter uma plataforma que permita ter o controle do comportamento do usuário, que você aumente os níveis de inteligência e privilégio no uso das ferramentas. Né? Então, esse aqui é uns casos aqui que aconteceu de 2014 para cá, uns casos reais, né, dentro do segmento de energia elétrica. Não quero entrar em detalhe em cada um, mas o que a gente vê? A gente vê as perdas de receita, porque enquanto a rede está fora, o cara não está monetizando. Né? As indenizações, né, principalmente regulatórias, onde você tem as perdas, você tem que pagar por as multas. Os custos de recuperação e restauração, que é aquele que a gente já comentou, de 4 milhões, também são bastante altos. Né? Você precisa de equipes especializadas nisso, você precisa aumentar o número de pessoas trabalhando. As possibilidades e os riscos de acessos de multas jurídicas e multas, enfim, você imagine, por exemplo, uma cidade como São Paulo, tem um hacker rouba os dados do usuário. Então, 250 mil assinantes decidem se juntar num processo coletivo contra a operadora, dizendo que foi prejudicado porque os dados pessoais foram extraviados por criminosos. Imagine o tamanho de um processo desse, quanto ficaria aí para uma operadora. Né? E os danos da reputação também, que são mais intangíveis, mais vigentes. No caso, não sei se vocês conhecem o aplicativo do Garmin, há uns 2 meses atrás. Quem faz bastante esporte, corrida, bicicleta, conhece bem. Ficou uns 2 semanas fora do ar por um ataque de um hacker que foi corromper os sistemas, né, os bancos de dados. Então, apesar de ser uma plataforma não tão crítica, porque o usuário, na maior parte, se não for profissional, usa de forma recreativa e ele fica sem monitorar o treino, que é ruim, mas não é vital, mas tem um dano à marca porque o usuário ele começa a ter uma insegurança de se alguém rouba essas informações, sabe onde ele corre, o tempo que ele fica fora de casa, que a mulher dele pode ficar sozinha em casa, aonde que ele vai, enfim, onde ele treina, e aí o cara começa a ficar com mais medo de usar a plataforma e você tem aí os danos na reputação e da marca. Né? Então, onde que a gente está, né? É o que a gente enxerga. Naturalmente, é bastante importante dizer que empresas estão em lugares diferentes, né? Tem algumas, assim, é muito grande, ampla, de empresa para empresa, como enquadrar, né? Mas você vê em casos mais gerais, é que hoje, primeiro, você vê que as equipes de segurança das empresas, elas não são tão grandes. Então, todas as atividades de segurança é feita pela mesma equipe, ou seja, as pessoas ficam sobrecarregadas, tentando monitorar esses sistemas de forma manual. E por estarem sobrecarregados, não os permitem estar nas discussões estratégicas de operação OT. Então, dentro das decisões que são feitas na operação OT, muitas vezes não se permite uma pessoa de IT, cybersecurity, estar envolvidas nessas conversações a alto nível para tomar as decisões. Né? Outro tema importante mencionar é que muitas empresas do segmento elétrico ou de energia, elas acreditam que por as plataformas mais críticas não estarem conectadas à internet, air-gapped, elas estão protegidas.
Mas isso é um erro muito comum de se achar, né? Se essas plataformas estiverem mesmo numa DMZ, mas as plataformas estarem falando em TCP/IP e de uma certa forma está conectada à rede principal da operadora, ela sim pode ser vulnerável, mesmo não estando conectada à internet, né? Você pode ter um brute enforcement de um ataque e ele pode tomar os acessos assim. Lembra que eu comentei que o cara fica lá 6 meses monitorando como ele vai fazer isso, tá? Então isso é um ponto que também vale uma discussão, né? Até quanto uma rede não conectada pode estar vulnerável a ataque cibernético, né? Então onde a gente está, né? Hoje a gente vê então equipes pequenas, sobrecarregadas, trabalhando de forma manual, sujeitos a tempo e a erros, né? Então, eu agradeço essa minha parte. Eu vou passar para o Alex, onde a gente vai apresentar a visão da Nokia, como atacar alguns desses problemas que eu levantei aqui, um desses desafios. E acho que no final a gente vai ter um espacinho para a gente esclarecer algumas dúvidas. Então, eu passo aí o controle para o Alex. Obrigado, Fábio. Só compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a apresentação? Agora sim, Alex. Ok, obrigado, Fábio. Então, dando seguimento, aqui a gente vai mostrar o que a Nokia tem, o que a Nokia tem feito, tá, para justamente lidar com essas ameaças que o Fábio comentou agora na apresentação. Então, primeiro que tudo, existe uma central que a gente chama de Security Management Center, onde todas as diferentes plataformas relacionadas à área de segurança da Nokia vão ser integradas e tudo vai ser gerenciado de um único ponto, tá? Então nós temos várias soluções, a quais nós vamos ver na apresentação, mas tudo isso ela é integrado, é monitorado de um único lugar. Então todos os alertas e todas as ações, elas podem ser tomadas diretamente de um único centro de comando, tá? Outra plataforma que a gente tem, que vem justamente a gerenciar essa parte que o Fábio comentou, né, de controle de acesso do usuário, onde você tem um usuário que de repente ele está tendo acesso a uma área que não deveria estar sendo acesso, ou fazendo uma configuração a qual não deveria ser feita, ou de repente é um usuário que, por algum motivo, a maldade está entrando numa parte do sistema e fazendo uma, uma configuração de forma maldosa, tá? E aí essa solução que a gente chama de Identity Access Manager, tá? E a outra é uma solução de auditoria, na qual, uma vez você implementou as configurações que você fez, você tem que ter certeza de que aquilo que foi implementado e aquilo que foi definido como política de segurança está sendo aplicado em todos os diferentes sistemas e todas as diferentes caixas que você tem hoje dentro da sua rede, tá? Então, por exemplo, como o Fábio falou, se isso daqui fosse uma réplica de uma rede, né, uma rede onde nós não temos as soluções da Nokia implementadas, você, por exemplo, tem uma câmera de segurança que ela tem o tráfego permitido para dentro da rede sem nenhum problema, né? E aí você tem um hacker que ele começa a tentar invadir a rede e descobre um switchzinho aqui, ele conseguiu chegar num dos elementos de rede. Como ele tem tempo, ele lança um ataque brute force, né? E aí ele tenta descobrir uma porta de entrada no caminho de entrada a esse switch. Uma vez ele conseguir entrar, exatamente o que o Fábio falou, ele vai continuar a estudar a rede e vai continuar a se expandir para outros sistemas da rede, tá? E uma vez que ele se expandiu o suficiente, aí sim é que ele vai lançar o ataque à rede, tá? Então, como o Fábio falou, o hacker ele tem tempo suficiente para estudar, para aprender a rede, configurações e aí começar a moldar aquele ataque de acordo com as necessidades ou as intenções que ele tem, tá? Numa rede onde você já tem a proteção da Nokia,
você continua tendo os canais abertos, né, de entrada, uma câmera de segurança continua sendo transmitindo, mas na hora que um hacker tenta fazer um ataque propriamente dito, a central de gerenciamento detecta um alerta, tá? E à medida que esse hacker tenta lançar um ataque a esse switch, tá? O incidente de segurança é reportado e automaticamente existe, né, uma mitigação que é feita através dessa central de atendimento que já está configurada para lidar com esse tipo de ataque, tá? Então, essa é a noção principal das soluções da Nokia. Ela vem a prevenir esse tipo, que o ataque aconteça na rede. Ela está constantemente monitorando usuários e a rede para tentar prevenir que esses ataques aconteçam, tá? Então, numa rede normal, hoje em dia, né, você tem os usuários da rede que têm acesso direto, né, aos diferentes sistemas da rede, e você tem também terceiros que, através de ferramentas de terceiros, estão entrando diretamente na rede, né? Muitas vezes você tem senhas que são fracas, quer dizer, não todos seguem a mesma política de segurança, não todos os sistemas seguem a mesma política de segurança. Você tem compartilhamento de contas, né? Muitas vezes é, você tem um usuário compartilhando a senha e o número da conta com outros usuários, até muitas vezes de um usuário root de determinado sistema, né? E, obviamente, você não tem garantia que as políticas de segurança estão sendo aplicadas igualmente em todos os sistemas, tá? Então, a solução de acesso, ela vem justamente a gerenciar isso, tá? Ela é uma plataforma centralizada, na qual todo o acesso é feito através dessa plataforma. E essa plataforma é que vai fazer o acesso aos diferentes sistemas da empresa, tá? Então, o usuário, quando ele for entrar, ele entra nessa plataforma, ele tem uma informação de login somente para essa plataforma. Já todas as senhas e informação de login para os outros elementos da rede são controlados por essa plataforma. A plataforma também controla, né, não só informação de login, mas também informação de acesso, o que aquele usuário pode ter acesso naquele determinado sistema, e inclusive pode guardar informação de login de script, né? Se você tem um script rodando que é configurado, que ele precisa ter acesso a determinado sistema, e esse script vai precisar de uma informação de conta de acesso, esse script pode ser configurado para fazer uma chamada a essa plataforma, e a partir daí essa plataforma passar para o script a senha de acesso. Então, a partir desse momento, você começa a ter um acesso 100% centralizado numa única plataforma, e o mais importante, você começa a ter auditoria de tudo isso que está sendo acessado por cada usuário, né? Se a gente for no nível mais abaixo da solução, tá? Para mostrar um pouco mais como ela funciona, você tem essa solução de acesso, tá? Essa solução de acesso ela se conecta aos diferentes sistemas, e aí o tipo de conexão vai depender, pode ser uma SSH, SLI, até uma própria uma conexão proprietária de sistema que só o sistema tem, tá? E esse acesso à plataforma da Nokia é feito através de um terminal server, né? De um computador terminal, aonde o usuário vai acessar esse computador terminal, e aí nesse computador terminal você pode ter o software que é requerido para acessar essa plataforma instalado nesse ambiente, ou você também pode ter o acesso via Telnet, o HTTPS, o SSH, ou assim seja, tá? A plataforma ela também se incorpora e se integra com o single sign-on da empresa, né? Então, se você já tem um servidor onde todo usuário já tem seu cadastro de usuários contrassenha, a plataforma pode utilizar esse cadastro para fazer a autenticação, tá? E a partir do momento que esse acesso está sendo feito, obviamente tudo está sendo auditado. Então, permite à companhia ter ferramentas de auditar o que cada usuário está vendo e o que o usuário está fazendo. E, além disso, está também ferramentas para a empresa poder, assim, aplicar suas políticas de segurança, né? Além de eu controlar o acesso, a plataforma também pode fazer esse monitoramento via vídeo, tá? Então, caso você precise filmar o que está sendo configurado em determinado sistema, toda vez que alguém acessar aquele sistema, você quer filmar
o que está sendo feito na tela e que configuração está sendo feita, você pode criar também esse videolog através da ferramenta, tá? A outra parte que a gente viu, que é essa parte de compliance, que é justamente de garantia de configuração, é justamente esse Audit Compliance Manager. O que essa ferramenta vem a fazer? Ora, você estava vendo os acessos, você estava tentando garantir e controlar os acessos. Mas como você pode garantir que as configurações que estão sendo feitas nas plataformas ou nos diferentes sistemas são corretas, né? Como você pode garantir que depois, de repente, de um update de firmware, alguma configuração que deveria ter sido feita, que deveria estar ali, ela não está mais. De repente, uma porta foi aberta, seja por uma falha do sistema, ou de repente seja por uma falha de qualquer usuário. Então, você tem uma plataforma, que é esse Compliance Manager, aonde você vai guardar todas as configurações dos diferentes sistemas, e essa plataforma vai estar sempre em contato com os sistemas para assegurar que todas as configurações necessárias para a segurança estão aplicadas. Tá? Então, ela está sempre monitorando que as configurações nas diferentes plataformas, diferentes sistemas, essa configuração está sendo aplicada. Tá? Então, na hora que tem alguma configuração errada, ou, por exemplo, você teve um terceiro que entrou e por algum motivo mexeu numa configuração que não deveria ter sido feita, um alerta vai ser detectado e essa plataforma automaticamente vai corrigir esse erro. Tá? Ela vai fechar uma porta que foi aberta, ela vai tirar um port forwarding que foi feito ou qualquer outra configuração que tenha sido feita. Essa plataforma, obviamente, ela é multi-vendor, né? Quer dizer, ela é multi-fornecedores, ela suporta vários tipos de provedores, né? Integração com vários tipos de sistemas, né? Ela, obviamente, já tem a sua livraria de configurações e de sistemas na qual essa integração já foi feita. Então, já existe um número grande de integrações e configurações feitas para as diferentes plataformas de sistemas no mercado, switches, roteadores, firewall, e outros sistemas que são muito comuns em todas as redes. Então, essas configurações elas já existem, estão disponíveis a partir do momento que a plataforma é implementada. Né? E o que ela vem a plataforma atrás de benefício? Ela realmente vem a garantir a integridade e a configuração de toda a sua rede. Ela vem ter certeza que tudo aquilo que precisa estar sendo feito e implementado para garantir a política de segurança que você definiu para a sua empresa, ela está sendo feita. Tá? Agora, mais além da gente ter controlado o acesso, né, dos usuários, ter agora tido uma forma da gente garantir as configurações dos diferentes sistemas, o que o Fábio falou é uma verdade grande. Os dispositivos de IoT eles estão cada vez aumentando mais, é um crescimento exponencial. O ataque a dispositivos de IoT do ano passado para esse ano eles aumentaram em quase 100%, tá? E os dispositivos de IoT eles vão estar presentes em praticamente todas as indústrias, né? Você tem, obviamente, as indústrias de energia, onde você tem medidores inteligentes, controladores de temperaturas, enfim, outros tipos de dispositivos. É, Indústria de transporte, né? Onde você tem GPS, enfim, você tem log de times e de rutas, né? E, inclusive, empresas de segurança pública, né? Onde você tem câmeras de segurança, você tem controladores de sinais, você tem outros tipos de dispositivos que estão à disposição na rede. E esses dispositivos, eles são muito vulneráveis, tá? Então, a Nokia, pensando nisso, ela também investiu, tá, nesse tipo de ameaça, tá? O que acontece quando um dispositivo é infiltrado, né? Por exemplo, você pode ter desde um hacker tendo controle geral no seu sistema, né? Ou ele tendo acesso a informações privadas que não deveria ter acesso, ou inclusive começar a manipular seu sistema. Então, isso daqui são exemplos do que aconteceria, né, no tipo de ameaça onde um hacker conseguiu ter acesso ao sistema, tá? E, obviamente,
tem ainda um ponto mais além, porque esses dispositivos eles estão sendo configurados para mandar um determinado tipo de informação a um determinado período de tempo, né? E muitas vezes o hacker, de repente, para ele derrubar a sua rede, ele vai mudar essa configuração e ele vai fazer que todos aqueles dispositivos comecem a mandar informação ao mesmo tempo. E assim ele vai congestionar a sua rede, inclusive ao ponto dele conseguir derrubar a sua rede. E mais além disso, se ele conseguir mudar essa configuração para algum tipo de dispositivo, o dispositivo ele está sempre, né, ele tem uma bateria, ele tem uma vida útil. E imagina se de repente você hoje tem 1000 dispositivos que começa a mandar informação 4, 5 vezes mais do que necessária, o tempo de vida útil da pilha desse dispositivo vai acabar e aí existe um custo operacional grande para você, de repente, sem ter um planejamento, ter que começar a trocar toda a pilha desses dispositivos que estão na sua rede, né? É, como exemplo de um ataque botnet nesse tipo de dispositivo, você tem sempre um hacker, né, que ele, na verdade, ele está escaneando, ele está tentando descobrir esse tipo de dispositivos que estão disponíveis na rede, o que está vulnerável, o que não está. Ele aí infecta, né, esse dispositivo com malware que ele esteja trabalhando, e a partir daí ele começa, desde uma central, né, de comando que ele tem, ele começa a distribuir o comando do que ele quer que esse malware execute na nossa rede, né? E aí ele vai distribuir esse comando não é para um, dois dispositivos, mas para centenas de dispositivos que ele tem infectado em diferentes empresas, não necessariamente na mesma empresa, tá? E aí é um ataque coordenado e por isso que muitas vezes você vê, enfim, sistemas de luz, apagões acontecendo, ou você vê sistemas de banco caindo, simplesmente por um aumento no tráfego que foi gerado para aquela rede, tá? Então, pensando nisso, o que que a Nokia, além do que eu já falei, ela desenvolveu? Então, além daquela central, onde tudo continua sendo integrado e gerenciado daquela central, a gente tem uma plataforma também de gerenciamento desses dispositivos, tá? E por que uma plataforma de gerenciamento? Porque dependendo do dispositivo que você compre, esse dispositivo é dado por diferentes tipos de fornecedores. Normalmente, cada fornecedor ele tem o seu aplicativo e ele segue os seus padrões de segurança e seus padrões de configuração. Então, se você tem 10, 15, 20 tipos de fornecedores diferentes para determinados tipos de dispositivos, você começa a ter que lidar com diferentes tipos de aplicações, 5, 10, 15, 20 tipos de aplicações diferentes para você lidar com cada tipo de dispositivo, tá? Então, a Nokia criou uma plataforma onde tudo isso é normalizado e todos os dispositivos, independente do fornecedor, eles são controlados de uma única plataforma, tá? Fora isso, você tem um gerenciador de certificado, na quais aqueles dispositivos que suportam esse tipo de tecnologia, a Nokia consegue instalar um certificado e, a partir daí, assegurar um tipo de conexão encriptada entre o dispositivo e a central e a rede né, da operadora. E fora isso, a gente tem um Endpoint Security, que é praticamente um analisador de tráfego, tá? Na qual ele vai analisar o tráfego e determinar se algum tipo de ataque está acontecendo ou não. E por que isso? Porque normalmente para um dispositivo IoT ou para muitos dispositivos do end user, você não consegue, por exemplo, instalar um antivírus, né? Então você precisa ter uma outra forma de detectar que aquele ataque está acontecendo. E aí isso é feito através da análise do tráfego, tá? Então, essa plataforma, ela vem não só estabelecer, né, uma conexão de segurança entre o dispositivo IoT e a plataforma central, ou a central de atendimento, né? Ela vem também analisar o tráfego para ter certeza de que um ataque ou algo de anomalia não está acontecendo. E tem também o Endpoint Profiling, na qual ele alerta, você tem um dispositivo que tem um determinado perfil, na qual ele deve transmitir informação 2, 3 vezes ao dia, ou ele deve mandar uma mensagem de texto cada 24 horas e agora mandou 3. Né? Então, essa ferramenta está monitorando esse perfil desse dispositivo e está gerando alertas caso aconteça alguma anomalia nesse perfil. Tá? A um ponto mais abaixo, para entender só como é que essa análise de tráfego funciona, na verdade, o que é feito, ela é feito um espelhamento desse tráfego, tá?
para os diferentes dispositivos. Então, existe uma caixa, que na Nokia a gente chama de leads, é a caixa que a Nokia trabalha, mas existem outros provedores no mercado, na qual eles vão fazer um espelhamento do tráfego da rede, e essa cópia do tráfego, ela que é analisada em tempo real, e ela está sendo analisada em todo momento para detectar se existe alguma anomalia de tráfego que poderia indicar que algum certo tipo de dispositivo ele está infectado, tá? Então, dentro dos desafios, né, do IoT, você tem não só a definição, né, dos diferentes tipos de dispositivos. De novo, você tem centenas de dispositivos diferentes para centenas de tarefas diferentes. Você tem dispositivos com várias identidades, quer dizer, cada dispositivo tem que ser sua identidade, deve se comportar de uma certa forma. E, fora isso, você tem centenas de provedores de dispositivos. Então, fica muito difícil você poder ter um padrão ou seguir um padrão, né? Se você é uma empresa enfim, depende de vários tipos de dispositivos, fica muito difícil para a empresa gerenciar os diferentes tipos de padrões que existem para todos os diferentes tipos de dispositivo, tá? Então, que a Nokia venha justamente tentar criar uma identidade única e confiável e normalizar essa identidade para todos os diferentes tipos de dispositivos, tá? Dois pontos importantes da plataforma que a gente já falou. Esse gerenciador de certificado, que ele realmente ele impõe uma conexão segura e criptografada entre o dispositivo e o elemento de rede, tá? E aí permite e dá uma segurança que o determinado tipo de informação não seja roubada, né, pelo hacker. É uma plataforma que hoje em dia ela já está implementada com mais de 6 milhões de diferentes tipos de dispositivos, tá? Enfim, diferentes tipos de protocolos e diferentes tipos de vendedores. Aqui só são um dos principais tipos de vendedores de dispositivos IoT que a Nokia é integrado, não só com dispositivos Nokia, mas como vocês podem ver também de empresas grandes, tá? E essa plataforma, ela realmente é uma das mais robustas que a Nokia tem. E outro ponto importante dentro dessa solução é que se você tiver uma empresa onde existe determinados diferentes tipos de departamento e cada departamento ela está gerenciando um tipo de dispositivo e cada um deles deve ter seu perfil diferenciado, a plataforma suporta isso também. Então você imagina que cada departamento ou cada perna da empresa teria o seu dashboard e sua informação é, diferenciada e requerida para aquele departamento da empresa, tá? Então, só para finalizar, a Nokia ela está, né, ativa em vários pontos dessa segurança. De novo, não é uma solução de antivírus, mas nós estamos analisando o acesso e controlando o acesso dos usuários, né? Nós estamos assegurando que as configurações e toda a comunicação entre as plataformas seja segura e estamos também monitorando o tráfego para poder identificar qualquer tipo de anomalia que possa acontecer. Fora isso, a Nokia ainda tem um benefício adicional, é que a Nokia realmente existe um departamento focado somente nesse tipo de ameaça, tá? É um departamento que ele é reconhecido internacionalmente, ele faz publicações, vocês vão receber duas das publicações que foram recentemente feitas e a cada 2, 3 meses ele sai com uma publicação, tem uma que sai agora no final do mês, que é identificar os novos tipos de ameaças que estão saindo, as novas tendências de ameaças que estão saindo no mercado, tá? Então existe um departamento controlado dedicado somente a, 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 a analisar as ameaças que estão acontecendo no mundo hoje, tá? Então, e a partir daí, ferramentas são desenvolvidas para lidar com esses tipos de ameaças que surgem praticamente diariamente, tá? E aqui eu deixo para vocês informação onde vocês podem conseguir mais informação sobre as plataformas, os links de acesso, tá? Principalmente como esse era um evento focado na parte de utilities,
aqui está justamente para essa parte de utilities, mas as soluções da Nokia não se aplicam somente para utilities, aí a gente tem outros tipos de indústria, transportes, a gente tem, obviamente, operadoras, tanto de telefonia móvel como fixa, tá? E estamos à disposição para qualquer tipo de pergunta e informação adicional que seja requerida. Muito obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado primeiro ao Alex e ao Fábio pela boa apresentação, dentro do tempo, quase. Vamos lá. Pessoal, vocês podem fazer perguntas nessa aba de Q&A, Question and Answers. Estamos aguardando. Eu fiquei curioso, tá? Os sistemas de comunicação, normalmente das empresas elétricas nossas, já estão instalados há algum tempo, tá? Nós não temos um quadro de telecomunicações, principalmente na área de OT, extremamente moderno, com todas as monitorações de segurança necessárias. Eu queria ter uma ideia com vocês de qual é a infraestrutura que as empresas precisariam em termos de... Vamos escolher uma empresa elétrica de médio porte. No Brasil, médio porte é estadual, uns 4 milhões de clientes, com sistemas de backbone, comunicações, wireless, etc. Qual o esforço de mão de obra, treinamento e o tempo para se implantar esse Security Management Center para que ele comece a funcionar, pelo menos a nível de identificar algumas áreas de insegurança enfim. Como você pode pensar em implantar isso? Qual é o tempo e qual é o nível de recursos humanos que você pode precisar para isso? Vocês teriam informação a respeito disso? Eu acho que antes de até responder diretamente, depois eu posso até pedir ajuda para o Federico, Dimitri. Uma coisa importante é que você não precisa, para essa plataforma, para esse tipo de plataforma, fazer one shot tudo, né? Você não precisa, por exemplo, você pode determinar dentro das suas ferramentas, dentro do seu ecossistema de segurança, o que você gostaria de iniciar correlacionando. Então, principalmente algumas deficiências que você possa ter, ou alguns pontos. E aí você vai escalonando ao longo do tempo, adicionando mais elementos, adicionando mais plataformas, adicionando mais inteligência. A própria ferramenta ela tem a inteligência artificial e machine learning, onde ela vai se adaptando. Então, muito vai depender da estratégia de implementação, né? Então, A assim, empresa tem que fazer avaliação de risco, maturidade, ver onde vai implantar, ver se tem o pessoal capacitado para isso, para isso. depois pensar numa possível Exato. implementação. Tem um passo a passo aí. Então é possível, por exemplo, já começar a ter alguns planos, algumas ambições de já ter logo nos primeiros 3 meses algumas plataformas conectadas, algumas elementos do ecossistema de segurança conectados. Então, você pode estabelecer os quick wins, né, e estabelecer a implementação faseada, e aí você vai adicionando os módulos, que pode ser um projeto aí de 2 a 5 anos, até que tudo esteja dentro da plataforma, sendo monitorado e conectado, né? Então é importante mostrar essa flexibilidade, que não exige a necessidade de você investir tudo de uma única só vez, e também não necessariamente você tem que fazer um projeto estruturante, onde vai demorar muito tempo para ser implementado. Mas, no Brasil, com a possibilidade de implantação do módulo de segurança dos procedimentos de rede do ANS,
isso será praticamente uma obrigatoriedade para as empresas de energia elétrica, né? Eu não sei se terá tempo para isso. Vai ter que obedecer o procedimento que será implantado, tá? Eu não sei se vocês já avaliaram isso também, porque vai ser uma corrida de implantação de sistemas de segurança, de níveis de segurança, firewalls, monitoramento e etc., que serão obrigatórios, né? Não sei se vocês fizeram análise sobre isso. Detalhadamente a gente não fez, Dimitri, mas é aquilo que eu estava comentando, né? Mesmo você tendo uma programação onde você pode estabelecer, apresentar essa programação de um ano e meio para o órgão regulador, onde você quer chegar, a plataforma permite que você tenha os quick wins. Então, digo assim, você vai ter uma jornada de transformação para chegar onde você precisa estar, mas você não precisa chegar ao fim dessa jornada para ter o primeiro resultado. Você pode estabelecer alguns quick wins, que talvez não seja até o que o agregador espera, o que a própria empresa espera, mas você já começa a ter um retorno do seu investimento logo nos 3, 4 primeiros meses. Não, o plano do ONS prevê implantação em ondas. A primeira onda é 18 meses, a segunda onda é 27 meses, e por aí vai. Entendo que vai ter tempo para isso. Mas também o esforço humano é que preocupa um pouco bem nesse caminho, né? Você obrigatoriamente tem que implantar o sistema e você tem que treinar o seu pessoal, né? E esse é um ponto importante, Dimitri, porque no início da minha apresentação eu estava falando que hoje o pessoal de segurança das empresas estão sobrecarregados, né? Eles têm que fazer tudo e ainda monitorar a rede. Com a implementação da automatização, a ideia justamente é você liberar o tempo desse pessoal, para que eles possam naturalmente ser treinados, mas também que eles possam fazer parte dos processos de decisões operacionais de OT, né? Onde eles possam influenciar nas decisões de transformação digital dentro da empresa. Então, assim, com um plano determinado, poderia ser avaliar junto com o grupo da empresa quais são as atividades operacionais que mais tomam tempo e que não são produtivas, ou seja, são repetitivas, e a gente poderia priorizar a automatização dessas atividades. Aí, com o ganho de tempo dessa equipe, pode-se desenhar alguma coisa mais estratégica. Então, assim, normalmente a parte operacional é o que deployment é mais rápido, então existe esse ganho em termos de você manter a mesma equipe, você diminuindo as atividades operacionais e permitindo que essa mesma equipe tenha tempo para outras atividades. Bom, gente, nós chegamos a 1 hora, não estou vendo mais perguntas. De qualquer maneira, eu acho que vocês colocaram os e-mails de vocês, não? Eu vou distribuir para vocês a lista de presença. Nós vamos distribuir para os participantes a própria apresentação, né? E aqueles que estiverem interessados, nós estamos também gravando esse webinar. Então, pessoal, o webinar está aberto para vocês e qualquer dúvida, entre em contato com a UTC América Latina ou com a Nokia, com o Fábio e Alex, e nós vamos distribuir a apresentação, os e-mails deles. Fiquem à vontade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fábio, Alex, Federico, não trabalhou, mas estamos à disposição aí para tá falando caso a caso com cada um dos nossos. Federico, você está na mesma. Não, achei que vocês mudaram achei que estava com o mesmo fundo do Alex. Ok, gente. Muito obrigado. Obrigado, Dimitri. Pronto, obrigado. Obrigado.